transportes aéreos portugueses. Será que ainda vale a pena? Será que está na hora de salvar o que se pode e desligar o suporte de vida? Será que a única coisa que ainda voa são os prejuízos? Boas pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio de Estado Político. O tema de hoje é algo que considero ser muito importante para o atual estado económico, mas também é algo que deve servir de exemplo à nossa forma de atuar em relação a casos similares no futuro. A TAP. Há quem adore e há quem odeie, há quem não veja o potencial, há quem diga que o contributo é indispensável. Pessoalmente, penso que uma companhia aérea é sempre uma mais-valia, quando esta é eficiente e ajuda mais que aquilo que prejudica. Em relação à história da TAP, a TAP já conta com 75 anos de existência, foi fundada a 14 de março de 1945, privatizada a primeira vez em 1953. Em 1975, novamente nacionalizada, e em 2015, novamente semi-privatizada, com a Atlantic Gateway Consortium a ter 61%, com a opção de comprar o resto em 2018. Isto ocorreu durante o governo de Passos Coelho, e os trabalhadores da TAP nunca foram a favor deste acordo. Com o atual governo, em fevereiro de 2016 celebrou-se um novo acordo, com o Estado a deter agora 50% das ações, a Atlantic Gateway Consortium 45% e investidores privados 5%. Em julho de 2020, o Estado adquiriu mais 22,5% no preço de 55 milhões, detém agora 72,5%. É importante referir que quando falamos da TAP, a TAP é um grupo e detém vários órgãos, mas eu gosto de salientar os dois maiores subsidiários, que é a Portugal Airlines e a TAP Express. Quando referi que a TAP é importante para a discussão do estado económico atual, eu gosto de salientar também o estado financeiro da TAP na atualidade. Vamos rever alguns valores, resultados líquidos, que são os que mais interessam, porque se nós fôssemos para falar de todos os pontos em relação ao estado financeiro da TAP, seria algo complexo e seria algo que iria demorar demasiado tempo. Portanto, vamos focar no facto de, será que a TAP faz ou perde dinheiro? Em 2018, a TAP fechou com uma perda de 118,1 milhões de euros. Em 2019, apesar de ter transportado mais 1.377.000 novos passageiros comparados com 2018, ainda teve uma perda de 95,6 milhões. Isto poderá querer significar que, para a TAP, cada passageiro novo é demasiado dispendioso. Em 2020, com o Covid, que naturalmente afetou todo o setor da aviação, existiu uma perda de 582 milhões só na primeira metade do ano. E no terceiro trimestre, a perda já ascendia a 700 milhões. No futuro, estamos a falar também de 2021, que ainda agora começou, o Orçamento de Estado já prevê uma ajuda de 500 milhões. E o Governo estima que até 2025 as perdas possam chegar a 6,7 mil milhões de euros. Em termos de principais competidores da TAP, eu quis fazer uma pequena experiência para saber qual é a competitividade da TAP em relação a outras empresas. Eu pus-me no lugar de um turista não português e eu quero vir aqui passar férias. Eu vou pesquisar quais são as companhias e quais são os preços que elas me oferecem e qual é o ranking em que a TAP se classifica em relação às outras. Eu escolhi a época de agosto, é uma época considerada alta, sendo que agora com o Covid é tudo um pouco mais diferente. E escolhi as 6 origens mais populares dos turistas em Portugal. Em Londres temos a Ryanair, a EasyJet e depois a TAP, em relação a preço por ordem crescente. Madrid temos a Air Europa, EasyJet e TAP. Paris, Ryanair, EasyJet, Transavia, Vueling e TAP. Em Berlim temos a Brussels Airlines e a TAP. No Brasil temos a Air Europa, Azul Airlines, Iberia, TAP. Em Nova Iorque foi onde a TAP teve um ranking pior, temos a Air Europa, Brussels Airlines, American Airlines, KLM, Iberia, Air France, Delta, Swiss, Finnair, British Airways, Aer Lingus e TAP. Esta classificação da TAP em termos de preço, comparado com outras companhias, põe em risco aquela que é a justificação para a existência da TAP. A grande potencialidade que a TAP devia ter para o setor do turismo em Portugal era trazer turistas para o nosso país. Mas está provado que ela não oferece o melhor preço para um turista viajar para aqui. Eu, se fosse um turista, muito provavelmente iria escolher
uma das outras companhias, visto que destes 6 destinos existe sempre pelo menos uma companhia que é mais barata que a TAP. Eu precisava de uma boa razão para gastar mais dinheiro para escolher a TAP para viajar para Portugal. Eu não estou a ver qual é essa razão, não estou a dizer que a qualidade da TAP é má, mas tenho a certeza que as outras não terão uma qualidade muito inferior à TAP. Muito provavelmente igual ou talvez superior. Portanto, isto põe em causa aquela que é a justificação para estarmos a investir na TAP, que é ela contribuir para o setor do turismo em Portugal. E, em relação a isso, não apresenta provas em como faz de forma eficiente e lucrativa. E se não faz lucro, temos que ver então como é que a TAP tem sobrevivido. E isso traz-nos já a questão da relação entre a TAP e o Estado. As ajudas à TAP têm sido mais que muitas. Ainda no ano anterior foram entregues 1,2 mil milhões à TAP aprovados pela União Europeia como condição de um plano de reestruturação que teria que ser entregue e que foi entregue na data limite. Ainda até 2024 estão estimados mais de 2 mil milhões para serem entregues à TAP. O Ministro da Economia e da Transição Digital afirmou também que está convicto e que faz sentido tentar proteger a TAP, desde que se assegure que a companhia aérea é uma empresa viável a médio e longo prazo. Vamos assumir a mudança de designação da TAP em 2005. 16 anos até ao dia de hoje. E o que me interessa saber é se para o Ministro estes 16 anos é médio ou longo prazo, ou curto. Porque nestes 16 anos o lucro que a TAP tem gerado tem sido quase zero. Isso para mim não é uma empresa viável. Não é uma empresa viável para qualquer pessoa que saiba o que é gerir uma empresa. Nós temos que olhar qual é o contributo da TAP e será que ela justifica este investimento colossal que os portugueses têm feito. Os portugueses são acionistas de uma empresa que nunca quiseram ser. Nós somos involuntariamente acionistas e nunca recebemos dividendos dessas mesmas ações que temos. Os portugueses querem saber quantos mais 16 anos são precisos até começarem a receber esses dividendos. Os portugueses já gostaram mais da TAP. Atualmente, apenas 42% dos portugueses preferem salvar a TAP e destes 42%, o grupo é claramente pertencente, na sua maioria, a uma faixa etária mais velha. E eu compreendo isso perfeitamente. Foram pessoas que, quando estavam mais ativos na vida profissional, viram a TAP como um grande símbolo nacional. Mas o que é certo é que as gerações mais novas começam a ver a TAP como uma despesa, como um prejuízo pela qual vão ter que pagar durante muitos anos. E essa despesa está a aumentar todos os dias. O que é ainda contraditório é que 46% dos portugueses confessam que acham que a gestão pelo governo é má ou muito má. Como é que estes números podem fazer sentido? Que é, se nós sabemos que a TAP está a ser mal gerida, como é que nós podemos querer que ela continue a ser gerida por quem é? A TAP nunca vai deixar de ser um símbolo nacional, seja ela privada ou pública. Entreguemo-la a quem a sabe gerir, porque está provado que 72,5% das ações do Estado não fazem dele um bom patrão, não fazem dele um bom empresário para gerir esta empresa. E a prova de como o Estado não tem sido um bom patrão revela-se nas medidas que a própria TAP tem tomado para combater este déficit. Desde que isto do Covid acelerou este processo de deficiência da TAP, a TAP tem adotado medidas como a redução de capacidade e eliminação de rotas, redução da frota, layoffs. Começa hoje o programa de saídas voluntárias, que para mim é um insulto aos trabalhadores da TAP, que inclui rescisões por mútuo contrato, reformas antecipadas, pré-reformas, trabalhos a part-time, licenças sem vencimentos, outros acordos como os pilotos passarem diretamente a TAP para a Portugália, que é uma empresa do mesmo grupo. Isto do programa de saídas voluntárias é a maior ofensa que um patrão pode dar aos seus empregados, quem trabalha para ele. A empresa está a passar por uma época muito má, qualquer um com 2 olhos consegue ver. Em que ponto é que a TAP vai estar se algum dia conseguirmos salvá-la? Será que quando ela conseguir ser salva, vai estar sequer em condições de conseguir operar? É que a TAP atualmente está por um pavio. E os trabalhadores não têm culpa do mau estado em que a empresa está por culpa de má gerência.
E isto das saídas voluntárias é uma chapada na cara dos trabalhadores. O Estado, se quer ser patrão porque quis, por isso é que assinou o contrato em fevereiro de 2016 e depois voltou a comprar mais uma parcela em julho do ano passado, é porque quer que a empresa seja 100% nacional. Isso está mais provado. Eles querem ser patrões. Como patrão, por vezes é preciso tomar decisões difíceis. E quando uma empresa está à beira da desgraça, às vezes uma dessas decisões é o despedimento para manter a empresa. Porque se a empresa não tem capacidade de manter os trabalhadores, eles vão ter que sair. E isto das saídas voluntárias é o Estado a não querer assumir a posição que tem enquanto patrão. Ele não pode estar a pedir por favor aos sindicatos e aos trabalhadores para saírem. Não. Se ele acha que não é viável, infelizmente ele vai ter que despedir e vai ter que assumir essa decisão que toma. Ele não pode estar a pedir por favor a estas pessoas, enquanto o resto dos portugueses paga milhões para sustentar uma situação que é insustentável. Vamos então agora resumir quais eram os aspectos positivos e quais eram os problemas da TAP. Aspectos potencialmente positivos. Era ótimo para trazer turistas para Portugal e impulsionar o setor do turismo. É um grande empregador e isso é possível quer a empresa seja pública ou privada, e é um grande potenciador do desenvolvimento tecnológico. Os dois grandes problemas, os dois grandes calcanhares daqueles é que a empresa não é competitiva, como nós já vimos anteriormente, e é mal gerida. Outro ponto que eu gostava de trazer, e é um ponto que eu quero salientar aqui para depois trazer nas soluções, é a deslocação interna em Portugal. Justifica uma companhia aérea deste tamanho? Talvez não. Mas uma empresa mais pequena, visto que nós até temos regiões autónomas, talvez conseguisse suprimir esta necessidade e talvez depois crescer essa empresa para níveis de aviação internacional. Vamos então ridicularizar para entender o ridículo. Vamos imaginar que o maior país a nível da área mundial, que é a Rússia, é um bloco de apartamentos. Portugal é um T0. Nós temos a TAP para deslocações internas, é como temos um Ferrari para ir da casa de banho à cozinha. É demasiado caro. Nós, se vivemos num T0, muito provavelmente não temos dinheiro para pagar. Malta, nós precisamos de uma empresa pequena para começar. O que é que eu quero dizer com isto? Uma companhia aérea, por si só, não é feita para ganhar dinheiro. O modelo de negócio de uma companhia aérea é inerentemente deficiente. Uma companhia aérea funciona quando está aliado a outros setores. Em Portugal, esse setor, o setor ideal para fazer isso, seria o turismo. Era aliar a companhia aérea ao turismo. De que forma? Visto que as companhias aéreas não têm uma vantagem, por exemplo, as ferroviárias têm, que é a ferroviária consegue adaptar-se ao volume de passageiros de forma bastante mais fluida. Se eles hoje precisarem transportar 100, têm uma carruagem. Se eles amanhã precisarem transportar 200, juntam duas. Um avião não funciona assim. Se um avião hoje precisar transportar 100, vai o avião cheio. Mas se amanhã só houver um passageiro, o avião tem que levantar na mesma, mas vai perder dinheiro. Uma companhia aérea não pode estar a dizer ao passageiro, diz, não, você é só um, vai esperar pelos outros 99. Não, não pode ser assim. Ele tem que levantar voo com 1 ou com 100. Mas se calhar nesse voo com 1 vai perder o dinheiro todo que fez no voo com 100. Portanto, o modelo de negócio tem este grande defeito. E é o grande defeito que leva à grande disparidade de preços nas épocas altas e nas épocas baixas. É por isso que se perde muito dinheiro nas épocas baixas nas companhias aéreas. Qual é a única forma de combater estas perdas de dinheiro? É aliar setores. Este setor é o do turismo, que é, se nós conseguimos pôr uma companhia aérea a contribuir de forma significativa para o setor do turismo nas épocas do ano em que o consegue fazer, no resto do ano, se calhar o setor do turismo conseguiu juntar capital suficiente para combater o prejuízo que agora a companhia aérea gera. São dois setores a trabalhar em conjunto para os prejuízos que possam ser gerados por um deles. Isto é muito importante quando estamos a falar da TAP. Porquê? Porque a TAP tem gerado muito prejuízo, mas o setor do turismo não tem conseguido gerar lucros suficientes para conseguir reverter
esta situação económica da TAP. O que nós não podemos ter é uma outra situação com o BES, mas agora com uma companhia aérea. Isso ia ser desastroso. Toda a gente viu o que aconteceu e as consequências que teve. Qual é uma das soluções que eu vejo para isso? É segmentar o grupo TAP. Nós vamos ter que deixar alguma coisa morrer da TAP. Não é possível salvar tudo. Imaginem um comboio a cair de uma ponte. Nós, se calhar, podemos salvar algumas carruagens, mas não vamos conseguir salvar todas. Para mim, uma carruagem importantíssima para salvar era a Portugália. A Portugália faz grande parte das rotas regionais. Faz também algumas rotas para as regiões autónomas e é uma secção importante da TAP. E é também uma empresa relativamente sólida. E acho que o dinheiro que estamos a perder com a TAP devia ser investido na Portugália. Assim como se está a fazer com os pilotos. Os pilotos que saíram da TAP têm que ser obrigatoriamente contratados pela Portugália, que está em processo de contratação de pilotos. E não se devia aplicar só aos pilotos, mas também a outros recursos. O que isto ia fazer era, nós poderíamos criar uma empresa mais pequena, mas mais sólida a partir da Portugália. Íamos poder fazer um reboot no setor da aviação portuguesa. Íamos ter que esquecer a TAP, porque a TAP é demasiado grande para aquilo que nós conseguimos lidar. A TAP, o modelo de negócio que ela tem, é feito para existirem prejuízos muito grandes, mas também benefícios muito grandes. Nós só conseguimos receber esses benefícios se estivermos prontos para lidar com os prejuízos. Mas nós não estamos prontos para lidar com os prejuízos. O nosso setor do turismo não está pronto para lidar com os prejuízos que a TAP pode gerar quando estão aliados. Portanto, nós temos que fazer uma diminuição do tamanho, temos que emagrecer a TAP, esquecer a TAP no seu todo, investir na Portugália, fazer dela uma empresa que cresça de forma sólida, de forma testada, de forma saudável. E talvez no futuro, talvez daqui a 15, 20 anos, consigamos fazer desta pequena empresa algo que a TAP nunca conseguiu ser, que é uma empresa que depois operaria a nível internacional, mas de uma forma muito mais harmoniosa com o setor do turismo e interajudarem-se, algo que a TAP está a exigir demais do setor do turismo e dos portugueses, e estes não conseguem responder porque não estamos preparados para lidar com os prejuízos que uma empresa aérea, que uma companhia aérea deste tamanho acarreta. Portanto, acho que Portugal tem que parar de criar protótipos de empresas, que foi a TAP. A TAP foi um protótipo de uma empresa gigante que correu mal. Demos o passo maior que a perna. Nós somos um país pobre e temos de ter noção onde é que gastamos o dinheiro. E não pode ser a criar empresas de tamanhos impensáveis para o país que somos. E temos que começar por baixo. Criar uma boa empresa, sólida, e depois fazê-la crescer. E não criar uma empresa gigante que depois nós não temos capacidade de aguentar. Hoje, no 10 palavras ao menos, nudes sem consentimento. A deputada não inscrita Cristina Rodrigues propõe que seja punido com pena de prisão de 2 a 5 anos quem registar ou divulgar fotos ou vídeos com nudez ou caráter sexual sem o consentimento da vítima. É igualmente punível a conduta de quem divulgar fotografia ou vídeo de outrem que contenha nudez ou ato sexual, nos casos em que o agente sabe que não existe consentimento ou deveria saber que este não existe em virtude das circunstâncias concretas em que obtém estes conteúdos, sendo aplicável a estes casos uma pena de prisão até 2 anos ou pena de multa. Sem dúvida, deve existir punição para estes casos. Para pensar, gostava de vos deixar estas questões. Privacidade de dados protege estes casos? Registar e divulgar deve ter avaliações diferentes, da mesma forma como os crimes de pornografia infantil e abuso sexual infantil são diferenciados? Para além da criminalização, será parte da solução também passar por educar as pessoas sobre os perigos de partilhar conteúdo desta natureza? As minhas 10 palavras para este assunto são crime, punições merecidas, mais educação, população mais alerta. Obrigado mais uma vez por teres ficado desse lado. Como sempre, está à vontade para submeter as tuas perguntas ou comentários. Podes descobrir como na descrição do episódio ou do podcast.
Conta comigo para a semana, à mesma hora, para descobrirmos em que estado realmente estamos.